Olá, o samba surgiu da mistura de estilos musicais de origem africana e brasileira. É tocado com instrumentos de percussão e acompanhados por violão e cavaquinho. Geralmente as letras contam a vida e o cotidiano de quem mora nas comunidades. O carnaval já passou, mas o Alerj Debate de hoje discute a importância desse ritmo que arrasta multidões durante o ano em eventos pelo Rio e pelo Brasil. Para falar sobre esse assunto, o deputado Robson Leite e o cantor e compositor Noca da Portela. Deputado, por que o samba é tão apaixonante, principalmente aqui no Rio de Janeiro? Olha, o samba é um elemento cultural que dialoga com as nossas raízes, dialoga com a nossa história, né? Dialoga com o Rio de Janeiro, com o povo fluminense, com a capital, enfim, é um elemento cultural que também gera trabalho, oportunidade, renda. Se a gente fizer uma conta aqui aproximada, nós temos 13 escolas de samba, agora 12, né, no grupo especial. Mais ou menos 1.000 pessoas em cada escola, é o que é envolvido na economia durante o ano trabalhando. Ou seja, uma conta simples, aritmética, pessimista, 12.000 empregos gerados diretamente pelo carnaval. Sem contar a quantidade de turistas que vêm para o Rio de Janeiro no carnaval. A estimativa é de que nós tivemos mais de 3 milhões de pessoas passando aqui nessa região nesse período. Ou seja, um instrumento importantíssimo, não só gerar trabalho e renda, dialogar com a cultura, mas também trazer turistas para o Rio de Janeiro, divulgar a imagem da cidade. E o Rio de Janeiro hoje que é a cidade dos grandes eventos. Então, falar sobre o carnaval, falar sobre a história do carnaval é também, evidentemente, valorizar isso e valorizar figuras importantíssimas, como o Noca da Portela, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem uma história lindíssima aqui no Rio de Janeiro. No Carnaval do Rio de Janeiro, dialoga com essa tradição. Falar do Noca é falar do Rio, falar da história e falar da cultura, né? Oswaldo Alves Pereira, mais conhecido como Noca da Portela, por que adotou, então, este nome? Bom, isso é de menino. Quando eu entendi que eu estava no mundo, começaram a me chamar de Noca. Isso que meu pai trabalhava no Lloyd. Quando ele voltou de uma viagem, eu tinha nascido. Aí ele falou para minha mãe, Feliciana, esse menino é a cara da Noca. Ela queria brigar até com ele. Que Noca é essa? Quem é essa bandida? Aí, era uma casa onde os marujos, o pessoal que trabalhava nos navios, iam para essa casa. Quando chegava, lá tinha comida, pagode, tinha samba. E meu pai achava que a minha cara parecia com essa tal de Noca. Mas daí eu era o caçula dos 10 irmãos, né? Então, os garotos escutaram aquilo, começaram Noca para lá, Noca para lá. Quando eu me cresci, era o Noca, já não pude mudar esse apelido. Então, quando eu fui para Portela, seu Natal perguntou ao Picolino, Colombo e o Paulinho da Viola, que me levaram para Portela, de onde é esse menino? Aí o Picolino falou, lá do Tuiuti, que é isso? Eu digo, uma escola de samba, seu Natal, no tempo da balança. Ah, é? Mas agora de hoje em dia você vai ser o Noca da Portela. Aí ficou. Eu não posso tirar mais. Seu Natal foi o maior presidente que nós tivemos, né? Nós temos 22 campeonatos, 20 foram com ele. Então hoje a Portela vive daquele passado maravilhoso, que ganhava um ano sim, outro também. Agora não. E o Noca veio pequeno para o Rio de Janeiro, mas como sentiu essa vontade de entrar no meio do samba? Bom, 5 anos de idade, quando eu vim de Leopoldina, Minas Gerais, onde eu nasci, fui morar num bairro chamado Catete, aqui no centro, né? Então, ali tinha uma escola de samba chamada Irmãos Unidos do Catete. Com 14 anos, eu ganhei o primeiro samba enredo, primeira nota 10. Aí foi um absurdo, um garoto de 14 anos fazer um samba enredo e ganhar nota 10. Aí, daquela época em diante, eu me tornei esse Noca, que já cheguei aos 360 sambas gravados com todo mundo da música popular. E isso é motivo de orgulho, para mim e para minha família. E com 80 anos, toda essa vivência, toda essa alegria, toda essa vontade de viver, qual que é essa fórmula? Pois é, essa coisa é um grande segredo. De vez em quando eu me pergunto, poxa, Deus é uma pessoa maravilhosa, me deu esse privilégio de chegar aos 80 anos, trabalhando, vendo meus netos fazendo faculdades, que eu não pude fazer, eu não tive condições na época.
meus filhos formados, meus netos agora, e os bisnetos que estão vindo aí e vão dar prosseguimento a esse trabalho, vão ser sambistas como eu lá em casa. A gente almoça, janta, dorme, toma café, cantando samba. E por falar em cantar, você está com um CD na mão, que você estava falando aqui pra gente, já vendeu 3.000 cópias e tem uma música bem especial aí que você estava comentando. Vamos falar, né? Música em homenagem ao Lula. Noca, dê notícia pra gente. Pois é, mas o Lula, com todo respeito, chama ele assim, porque ele me chama, não quer que me chame de... Não me chama de presidente, me chama de senhor, me chama de Lula, como todo mundo. Então, nos 2 mandatos do Lula, eu e o Rico do Orelhão fizemos as 2 músicas da campanha dele, na primeira vez que ele foi gay, na segunda. Fizemos para Dilma agora também. Eu sou um comunista, mais petista do que comunista. Depois que acabou o Partidão, eu virei um petista assumido, né? Então, eu me tornei amigo, assim, de trocar correspondência com o meu amigo Lula. A gente reza, eu boto até tambor para que ele melhore, saia dessa, porque ele merece. Para mim, vai ser o eterno presidente desse país e nós somos, assim, muitos amigos. Tive o privilégio de ser convidado para o aniversário dele em 2009, né? Fiz um batuque lá maravilhoso. Ele falou, Noca, eu nunca fiz um aniversário de tanta felicidade, porque normalmente aqui, na Granja, quando chega meu aniversário, vem gente de todo lugar. São deputados, senadores, governadores, prefeitos, tudo pedindo para me liberar. O quê? Verba, né, Noca? Ele é uma pessoa muito simpática e eu tenho admiração e adoração pelo Lula em comum. Inclusive o Noca, na música, faz uma homenagem à questão da erradicação da pobreza, da miséria, sim, aos avanços do governo na era Lula. Não, é sim. isso? Pois, eu sempre fui do Partidão, né? Então eu sempre sonhei de um Brasil social, um Brasil dividindo a sua riqueza com todos e uma coisa democrática, um país que nós somos... Eu tenho o privilégio de conhecer outros países, como o Japão, a Alemanha, a França. Então, eu vejo os outros países, a divisão de renda é muito sincero. No nosso país, que temos tudo, uma riqueza incomum até, você planta um feijão aqui na pedra, que a pouco passa o tempo, está dando feijão para a gente comer. Então, a gente não fica pasmo em ver uma riqueza dessa mal dividida, né? Então, como eu tenho orgulho de ser do Partidão, desde a época que a gente ia para o calabouço, ia para o fundo do mar, convia muitos amigos, companheiros meus, irem presos e desaparecerem. Então, um país desse com uma riqueza tamanha, eu acho que deveria dividir melhor. E eu me tornei admirador e amigo do Lula, porque como esse país não tem mais fome. Se tiver, o cara só passa fome se quiser. Porque sempre tem um jeito dele comer seu feijãozinho com arroz, o feijão com farinha. Porque antes do Lula, que eu conheci esse país bastante, eu conheço todo esse meu país, eu vi tanta coisa, eu conversei sobre isso com ele. Presidente, eu conheço 2 Brasis. Um antes do senhor, outro depois. Agora, antes do senhor, era um Brasil de sofrimento, de tristeza, de choros, lágrimas. E o senhor não. Esse Brasil do senhor é um Brasil, todo mundo, não tem aquelas crianças barrigudinhas no Nordeste, o pessoal comendo cacto, aquela planta cheia de espinho. E hoje não, pelo menos um feijãozinho todo lar desse país tem. E isso eu não vou negar, vou dizer sempre que o Lula será meu eterno presidente. Noca, em algum momento da sua vida que você foi militante do partido, você quis seguir uma carreira política, quis ser candidato, quis estar em contato com o povo de uma forma não como compositor e cantor, mas sim como político? Bom, eu fiz uma tentativa uma vez. Eu e meu amigo Arouca, que era um comunista também, e ele foi candidato a prefeito, ele me chamou para ajudá-lo
na campanha, que me ajudo muita gente. Eu sempre fiz isso, né, com muito prazer. Vou chutar aqui, viu? 96. 96, né? Aí o Arouca pensou, não, eu sou candidato a prefeito, então eu queria que você se candidatasse. Eu estava no PPS, eu acho que era um pessoal, Roberto Freire, que era do Partidão também. Então formou esse partido, então ele se candidatou a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Então ele me pediu que eu me candidatasse a vereador. Realmente eu fiz 5.000 votos. Mas para a época era muito para vereador e para a época era uma bela votação. Não consegui me eleger, então eu fiquei meio chateado, mas política é outra coisa. Meu negócio é fazer samba, cantar samba, pegar minha viola. Me permite acrescentar aqui, Grazi, porque é bom vermos pessoas da cultura, não é pessoas da cultura, mas grandes baluartes e expressões da cultura nacional, porque eu vou ser generoso com os outros estados. Vai ser egoísmo de minha parte dizer que o NOCA é um patrimônio apenas do Rio de Janeiro. Não é, é do Brasil, um patrimônio cultural brasileiro. Exatamente. Com o nível de consciência política que ele tem, né? Com a história, com a tradição. O NOCA tem companheiros que perdeu companheiros, inclusive, na época da ditadura. O NOCA militou naquele período, aquela triste página da nossa história brasileira, né? E tem essa consciência política, participou de uma campanha em 96, né? Ainda com aqueles dissidentes do Partidão, que fundaram o PPS, quer dizer, toda uma história política que nos orgulha de trazê-lo aqui para falar, né? Esse diálogo entre cultura e política tem muito a ver, e eu digo isso porque o Brasil, da era Lula, traz um bonito legado. Sem dúvida. Ter tirado 35 milhões de brasileiros da miséria, 20 milhões de brasileiros que ascenderam para a nova classe média. Isso é maravilhoso. Sem dúvida, sem dúvida. É maravilhoso. Agora, o passo seguinte, e isso eu debato muito dentro do partido, eu debato muito no PT, debato muito aqui na Assembleia Legislativa e com os contatos que a gente tem em Brasília, o passo seguinte é olhar para essa camada com um olhar de educação e cultura. Sem dúvida. Isso é fundamental. Senão a gente corre o risco de ter 20 milhões, 40 milhões de brasileiros alienados, egoístas, sem saber a importância da dimensão da política como algo coletivo, plural, de distribuição de renda, como o Noca falou aqui muito bem, e, evidentemente, fazer da cultura o ganha-pão, mas um ganha-pão justo, solidário, um ganha-pão de algo que dialogue com as camadas sociais todas do Brasil, e o Rio de Janeiro tem essa vocação. Né? Por isso que é importante ouvir isso, uma figura como o Noca. Olha só, devido a essa minha origem do Partidão, né, em 82, quando nós nos reunimos aqui no país todo, o país veio para direta já, né? Então eu fui autor da música. Eu viajei o Brasil inteiro com o doutor Tancredo, que virou meu amigo também. Eu sou autor daquela música. Vamos lá, rapaziada, tá na hora da virada, vamos dar o troco. Tive problema com os milicos na época, me levaram lá para o quartel-general, escapei por um trecho que eu sempre fui sagaz. Quando o coronel me chamou, escuta, qual é a sua intenção com essa tal de virada? Eu perguntei a ele assim, com todo respeito, coronel, se o senhor fosse trabalhador brasileiro com esse salário que nós ganhamos, o que o senhor faria? Aí eu me enforcava. Eu digo, é para essas pessoas que eu fiz esse samba, para não se enforcarem tantos trabalhadores que vivem com esse salário, que não dá nem para se alimentar. Ele, não, médio Noca, aí posso chamar de Noca? Né? Claro, seria melhor. Né? Hoje, o senhor quer que eu te chame de Oswaldo Alves Pereira? Eu digo, o senhor sabe meu nome? Nós temos sua ficha toda. Você não é do Partidão? Eu digo, com muita honra. Brinquei a beça com o coronel. Depois ele chamou a opção de cara que estava atrás da porta gravando. Vocês pintaram o retrato do cara como fosse um monstro. Esse menino, esse senhor é um senhor maravilhoso. Ele quer o bem do Brasil, somente isso. Ele está preocupado com o que o trabalhador ganha. E por isso que ele fez essa música. Vamos lá, rapaziada. Não é para nós, não. É para os trabalhadores. Aí virou meu fã. Todo show, até por acho que ele já até faleceu. Todo show que fazia no Rio, estava aquele velhinho lá com a patroa. Acabava o show, ia no camarim. Ô, Noca, lembra de mim? Como é que eu vou esquecer do senhor? O senhor é inesquecível. Então, realmente virou, né? Teve virada. Então, e me tornei amigo do doutor Ulisses, eu viajei o Brasil todo cantando essa música. Eu sou autor, eu e o Ratinho, falecido Ratinho, que é parceiro do Monarco,
que foi parceiro, nós fizemos uma música Não Me Venha Cá Indireta. Estão fazendo um filme agora que essas músicas estão incluídas. As diretas do Brasil, o Brasil democrático. Então os caras estão pedindo autorização para usar as minhas músicas. Então, isso me deixa assim, muito feliz de ser um patriota. De ver esse Brasil como todos nós queremos, um Brasil de divisão de renda, um Brasil de respeito às pessoas, um Brasil sem fome. Entendeu? Então, por isso que eu sou amigo de todos os políticos. O governador me chama de tio, Sérgio Cabral, tio Noca, porque eu peguei quase no colo. O prefeito é um portanense que me abraça. Ô, Noca, você é maravilhoso. Eu digo, eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou. Então, por tudo isso, eu sou uma pessoa, vou fazer 80 anos agora, mas orgulhoso que eu tô passando por essa terra, nessa viagem veloz que é a vida. Eu estou cumprindo o meu papel, estou fazendo a minha parte. De olhar esse povão com carinho, de respeitá-los e de tudo que eles têm direito. E, de repente, as pessoas tiram esse direito das pessoas, de almoçar, jantar, de trabalhar, de ter uma casa decente, de ter os direitos normais de uma pessoa. Ok, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos hoje falando da importância do samba no Rio de Janeiro e no Brasil. É só um instante, nós voltamos já já.